Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços estão sempre aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje vamos falar novamente sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem, só que dentro de um contexto mais específico ainda, porque até então os vídeos anteriores a gente vem falando sobre esse processo diante de uma perspectiva do aprendizado de um único idioma. E hoje a gente vai falar sobre a questão do aprendizado bilíngue, né? É algo que realmente eu tenho recebido algumas solicitações de algumas pessoas me pedindo para falar sobre esse tema. É um tema que realmente a gente precisa debater, mas realmente é um tema que gera, né, uma certa angústia, uma certa dúvida nos pais, né, que estão passando por esse tipo de situação ou que querem submeter, que estão avaliando a possibilidade de submeter a criança a um aprendizado precoce de um segundo idioma. Os pais ficam na dúvida, né, se isso pode gerar algum prejuízo, se pode atrasar o desenvolvimento da fala e da linguagem. E até mesmo entre os especialistas, se a gente for fazer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que existem opiniões diferentes, né? Existem certas controvérsias em relação a essa perspectiva. Mas eu acho que o ponto, assim, meio que inicial para a gente tratar desse assunto seria o ponto da neuroplasticidade, não é? Para a gente, então, lembrar e entender que a criança, não é? O cérebro da criança, ele tem uma neuroplasticidade muito, muito grande, não é? Muito potente. Todos nós temos essa capacidade, não é? De criar novas conexões, de estar sempre aprendendo coisas novas. Mas o cérebro da criança existem, né, o que se chama de janelas de oportunidade, não é? São como se fosse um período assim realmente mais ótimo, não é? Mais para a criança conseguir assimilar e se adaptar melhor a esses novos aprendizados. Então, a gente já tem uma questão favorável nesse sentido quando a gente pensa diante dessa perspectiva, né? A partir do que a neurociência nos ensina, nos mostra que sim, é possível a criança então estar exposta simultaneamente a mais de um idioma, tá? Só que a gente tem que lembrar que existem situações diferentes, não é? Existem contextos diferentes para isso. Então, tem os casos em que essa questão ela está intrafamiliar, porque existe um pai e uma mãe de nacionalidades diferentes, né, entre essa criança. Então, por exemplo, uma mãe que é brasileira, ela deve falar com a criança preferencialmente em português, que é o seu idioma nativo. E o pai, que de repente é americano, deve falar preferencialmente com a criança no seu idioma nativo, que é o inglês, tá? Entendam e percebam que eu estou dando uma conotação de falar preferencialmente, tá? Claro que vai ter situações que isso pode variar, mas para que os pais possam meio que ter um foco maior, não é, na sua língua materna, na sua língua de origem, e passar isso para a criança, porque isso vai ser passado de uma forma mais natural, de uma forma mais espontânea, e a criança ela tem total condição de transitar entre esses dois idiomas, não é, vindo de estímulos, vindo de referências diferentes, mas que são suas referências parentais, não é, mãe e pai. Isso é uma situação, é um contexto. Tem um outro contexto, que é o contexto da imigração. Os pais, de repente, precisam se mudar de país. Tem uma criança, né, que já existe, que está ali entre eles e que vai mudar também para esse outro país junto. Ou então, não, eles vivem já em outro país e têm um filho por lá, tá? Mas eles têm o idioma deles, né, nativo, que, por exemplo, é o português, e estão morando na França. Então, tem lá o contexto de se falar o francês. Não tem problema também. A criança ela tem condição de estar exposta simultaneamente, tá? Então, por exemplo, nesse caso, em casa é interessante que se dê a preferência para falar com a criança no seu idioma materno, né? No seu idioma nativo, né? O idioma dos pais. E na rua, né, na escola, essa criança vai estar num contexto social, sendo estimulada mais e meio que exigida, né, no sentido do idioma local, que seria o francês, no exemplo que eu estou dando, tá? Então, a criança ela tem essa condição também, nessa situação, de estar transitando e aprendendo muito rapidamente, tá? O que a gente pode, assim, considerar a possibilidade, gente, é que no processo inicial, tá? Seja no contexto
intrafamiliar, seja nesse contexto que eu estou falando agora da imigração, ou seja no próprio contexto que ainda vou falar, que é quando a gente vive no nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, e a criança vai ser submetida por uma escolha dos pais a uma educação já precoce, né? Desde a pré-escola vai começar a falar um novo idioma, que geralmente é o inglês. O que a gente precisa lembrar e entender que existe sim uma possibilidade, não é, razoável dessa criança inicialmente dar passos mais lentos, tá, nesse processo. Então ela pode muitas vezes misturar as palavras, não é? Ela constrói uma frase, ora ela fala um idioma, ora ela fala o outro, então ora ela fala uma palavra em português, daqui a pouco ela fala o inglês. Isso pode acontecer, tá? É um sinal de que ela tá ali assimilando e tá naquele processo dela, tá? E vale lembrar também que esse processo, que pode ser um pouco mais lento no desenvolvimento da fala e da linguagem, também acontece em crianças que estão expostas a um único idioma, tá? Então são possibilidades que a gente precisa lembrar, né, para poder trabalhar até com ansiedade nesses casos, tá? Mas é importante então a gente ter esse entendimento. E, por exemplo, nesse caso em que a criança ela tá na escolinha e tem que aprender um idioma novo nessa nova escola, né, nessa escola desde o início, né, na pré-escola, por exemplo, é importante a gente atentar para a questão assim da abordagem que isso está sendo dado, né? Qual é a proposta pedagógica da escola, como é que isso está sendo colocado, porque vai diferenciar muito entre uma escola e outra, né? Depender da proposta mesmo, né? Da ideologia deles, enfim, tem todo um contexto escolar. E é importante que você conheça isso previamente, né? Que você se identifique com isso, mas assim, fiquem atentos à atmosfera, né? Como isso é conduzido, ou seja, é importante que isso seja de uma forma, aconteça de uma forma natural, de uma forma acolhedora, de uma forma espontânea, porque é assim que deve acontecer o aprendizado em qualquer situação, em qualquer contexto, incluindo o processo de desenvolvimento da fala e da linguagem, não é? Então tem que haver afeto, né? Tem que haver acolhimento, tem que haver um sentido, um significado para a criança ser motivada, achar uma função nisso e estar, né, envolvida no processo para que isso transcorra de uma forma tranquila e harmoniosa, tá? Se as dificuldades ocorrerem, vale lembrar, não é? Tanto no caso da criança que está aprendendo um único idioma, como esse caso em que a criança está aprendendo mais de um idioma ao mesmo tempo, é sempre válido, né? Se houver uma dificuldade notória, passou dos 2, 3 anos, a criança está com uma dificuldade, não é? Não está falando pouco, é importante buscar uma orientação, né, de um fonoaudiólogo para avaliar e ver se existe uma necessidade, não é, de fazer uma fonoterapia, até para a criança trabalhar o que a gente fala da consciência fonológica, né, a consciência dos sons, trabalhar um pouco melhor a habilidade auditiva dela para poder desenvolver e diferenciar os sons, porque os sons, né, de cada idioma eles vão ter essa diferença, né, os fonemas eles vão ter um padrão diferente, a articulação pode ser diferente. Então a gente pode, né, acontecer da criança precisar de uma ajuda mais profissional em algum momento, tá? Então é algo que a gente precisa também considerar a possibilidade de vir a acontecer, mas de um modo geral as crianças têm uma condição, né, super favorável para poder assimilar esse novo idioma. Existem estudos até que falam, né, que dão um plus aí em relação a isso, que falam que a criança que é submetida a mais de um idioma, né, desde muito novinha, ela tem um desenvolvimento cognitivo mais, digamos assim, mais não mais acelerado, mas um desenvolvimento cognitivo que se potencializa mais, porque se trabalha mais a atenção, é uma criança que tem uma capacidade, de repente, de se concentrar melhor, tá? Isso são estudos, tá? É importante que vocês tenham um propósito, né, de oferecer esse tipo de ensino para a criança, que isso não seja encarado de forma alguma, em momento algum, como algo assim, não é rígido, tenso, no sentido, tem que aprender inglês, tem que aprender francês, tem que aprender um novo idioma, e colocar isso de uma forma muito tensa, né, para a criança, como se fosse uma grande competição para uma futura vida adulta profissional bem-sucedida, tá? Então, só toma cuidado com isso, né? Com o valor que isso é colocado, com a forma como que é conduzida, tá? E vale lembrar também, gente, que tem situações, né, diversas variáveis que a gente tem que considerar.
Tem crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem, uma criança que, por exemplo, está com uma dificuldade de atenção, de concentração, ou até mesmo casos mais extremos, né? Quando uma criança tem realmente um transtorno no seu desenvolvimento, a gente tem que parar, não é? E ponderar e ver assim que realmente é melhor esperar um pouquinho mais adiante para que a criança primeiro se aproprie, né? Domine o seu idioma, né? Materno, o seu idioma nativo. E depois ela vai, então, de repente, pensar na possibilidade de ensinar um novo idioma para essa criança, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento, né, às variáveis, aos contextos, então, para que a gente não generalize, tá? E ache que toda criança, né, em qualquer situação, em qualquer contexto, deva, de imediato, de cara, ser submetida a esse tipo, né, de aprendizado bilíngue. É algo que, de um modo geral, a gente, então, entende que é super possível, é super favorável, mas é importante a gente ponderar e avaliar essas particularidades quando elas acontecem, tá certo? Eu espero que tenha esclarecido, né, algumas dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma questão, coloca aqui nos comentários que a gente continua a conversa aqui sobre esse tema, tá? Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, será sempre bem-vindo. E a gente continua a nossa reflexão sobre infância, sobre desenvolvimento ao longo da semana nas outras redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção e pela presença de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.